No último 15 de março, pessoas em nosso Brasil tomaram as ruas para defender, entre outras coisas, o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e uma intervenção militar em nosso país, análoga àquela que ocorreu há 56 anos, no dia 31 de março de 1964, quando uma junta militar tomou o poder, destituindo o presidente eleito João Goulart, sob o argumento de que era preciso fazer com que o Brasil se reorganizasse o suficiente para conter o avanço do mal, o avanço das esquerdas, o avanço do comunismo. Esse golpe não teria sido dado e a ditadura não teria sido implantada em nosso país se os militares não tivessem podido contar com a colaboração e o apoiamento do governo dos Estados Unidos, à época, o democrata Lyndon Johnson, das elites nacionais, do capital estrangeiro e, obviamente, de uma parcela da sociedade. Porque nenhuma ditadura militar se mantém por muito tempo se ela não tiver o apoio de uma parcela expressiva da sociedade. E é preciso reconhecer que os militares, pelo menos até o início dos anos 80, tinham o apoio da maioria dos brasileiros. Apoio esse que foi possível graças a um controle por parte desses mesmos militares sobre a imprensa, deixava de ser livre, sobre os partidos políticos. Era uma época em que só se permitia 2 partidos, o PMDB, na época chamado de Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. A ARENA, que era o partido da ordem que defendia, que se alinhava completamente com o regime militar, e o MDB, que fazia uma oposição, contudo uma oposição branda, dentro dos limites estabelecidos pelos próprios militares. Portanto, não havia oposição. Em nosso país, pelo menos, não era consentida a oposição. Foi preciso muita mobilização, muita organização para que, aos poucos, esse regime fosse cedendo até que, na luta pelas diretas já, conseguimos nos livrar desse regime. E a Constituição de 1989, ela garantiu, estabeleceu o restabelecimento da ordem democrática de direito. E nessa ordem democrática, é óbvio que o Parlamento, o Congresso Nacional, o Senado da República e a Câmara dos Deputados tem que guardar autonomia em relação ao Poder Executivo e tem que fiscalizar o Poder Executivo. Do mesmo modo, a Suprema Corte de Justiça do Brasil, o STF, Supremo Tribunal Federal, também precisa ter autonomia. Então, a Constituição promulgada em 89, ela estabeleceu a separação dos poderes e o equilíbrio entre os mesmos. De certa maneira, materializou um projeto defendido lá no final do século XVIII pelo filósofo Montesquieu, a sua famosa teoria dos freios e contrapesos. E assim, a duras penas, com muito esforço, com muita abnegação, com muito entusiasmo, nós, os brasileiros, em sua grande maioria, e as brasileiras, temos aqui, durante esses anos todos, lá se vão quase 40 anos, de luta sistemática, 40 anos, não, 30 anos, de defesa sistemática da ordem democrática de direito em nosso país. E quando vemos pessoas que tomam as ruas para defender a volta da ditadura militar,
Realmente isso é constrangedor, é patético. Mas enfim, a democracia permite que essas pessoas manifestem tudo. Embora tenha que haver limites, não se pode fazer apologia a um regime diametralmente oposto ao regime democrático. E quando a gente vê que autoridades constituídas no nosso país, que deveriam, acima de tudo, guarnecer, zelar pela Constituição, aplaudir, estimular, insuflar, instigar esse tipo de manifestação, a gente fica ainda mais indignado. E mais ainda indignado pelo fato de que os poderes, que as autoridades que deveriam imediatamente oferecer uma denúncia contra essas pessoas que hoje instigam o retorno da ditadura militar, essas pessoas deveriam ser processadas, punidas e perderem os seus cargos. A começar pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro. Então é uma situação bastante complicada que nós temos hoje. Então o mês de março, particularmente dia 31 de março, é um dia de muita reflexão para que nós, de uma vez por todas, deixemos claro em bom som que não queremos a ditadura militar, que não queremos o retorno dos militares ao poder. Ainda que uma parte expressiva do governo atual seja constituída por militares, e muitos dos quais, não tenho dúvida, estariam envolvidos num golpe militar, caso a circunstância favorecesse isso. Então isso é muito grave. A democracia brasileira nunca esteve tão ameaçada como agora por essas pessoas que se encontram hoje no poder, no governo, e que são extremamente simpáticas a esse tipo de coisa. A razão, que é uma faculdade humana, nos habilita a lutarmos pela liberdade. E somente a democracia permite que nós possamos exercer essa liberdade. Portanto, a luta pela democracia, a luta pela liberdade, deveriam ser as primeiras bandeiras, os primeiros projetos da pessoa humana. A ditadura, ao contrário, ceifa direitos, suprime garantias e avassala a sociedade. Impõe a ela um controle, uma tutela horrível. Não se comemora a repressão, não se homenageia a tortura, não se aplaude a censura, não se congratula com a ditadura. Não se pode render diante do opressor, não se esmorece diante do torturador, não se cala diante do censor, não se curva diante do ditador. O dia 31 de março é um dia de reflexão, jamais de comemoração. É um dia de denúncia, denunciar o dia da infâmia. Quando a liberdade nos foi subtraída, lutamos muito para que pudéssemos reconquistá-la. E hoje, cá estamos livres e dispostos a tudo para que essa liberdade não se afaste de nós, não seja subtraída por uma meia dúzia de aventureiros metidos a salvadores da pátria.